Boa noite a todos. Nós estamos na nossa aula de número 01. Nós tivemos a nossa primeira aula na semana passada e hoje nós vamos ter aqui a nossa aula, vamos chamar assim, a 01 do nosso curso. Eu espero que a gente possa hoje começar a desenvolver o nosso campo aqui intelectual da nossa matéria. Montei um cronograma, você que está com o slide aí também, montei um cronograma no final aí para a gente já trabalhar as nossas atividades, né? Verdadeiramente, nós vamos fazer uma atividade, e nós temos uma turma aqui com 31 alunos, e eles não podem ficar aqui na terça-feira só ficar ouvindo Bezerra, né? É pedir demais para que o aluno possa fazer isso aí, né? E aí, em cima de tudo isso, aqui nós temos a nossa apostila, que é uma apostila de apoio, nós temos os nossos slides aí, e também nós temos nossos livros também para a gente acompanhar. E a internet, o oráculo Google, para nos ajudar mais ainda. Eu passei para vocês, durante hoje de manhãzinha, cedinho, 8 horas da manhã, estou tomando meu café aqui, 8 horas da manhã, pá, eu botei essa imagem aí, né, para vocês. Está lá no grupo. Acho que todos viram. Se você não viu, tá lá. Dá uma fuçada aí no teu celular que você vai ver. É um conto. Um rato foi colocado em cima de um frasco cheio de grãos. Com tanta comida disponível, ele parou de procurar comida em outros lugares. Claro, olha só, não precisava mais correr atrás de comida. Estava ali. Depois de comer bastante, afundou no pote. Agora está preso. 3 lições importantes. Você não precisa concordar com todas essas 3 lições. Eu mesmo não concordo com algumas delas. Facilidades no curto prazo criam armadilhas de longo prazo. Pode ser. Se parecer fácil demais, desconfie. Não gosto muito disso, não. Mas tem sua verdade. Se você não tomar as medidas certas no momento certo, depois pode ser tarde demais. E aí eu quero franquear aqui a palavra, por isso que a nossa aula hoje é uma aula reflexiva, né? Eu gostaria que você... qual é a sua análise, né, sobre essa citação? E no final da análise você me dá uma palavra-chave aqui, tá? Por que eu estou falando isso aqui? Lembra? Eu falei isso aqui na aula passada, né? Algumas pessoas estão conectadas, né? Outras pessoas estão se relacionando. E aí eu pergunto a você aqui, você que se esforçou para estar aqui hoje, se você está conectado ou está se relacionando. Volta para o nosso problema aqui. A palavra está franqueada e quem quiser falar, quem quiser dar sua opinião sobre isso aí, ou dizer eu discordo de tudo isso aí, a minha ideia é isso aqui, né? É uma metáfora, claro, é uma metáfora, né? Mas vamos embora. Quem falou, por favor? Quem falou? A palavra está franqueada. Oi, Bezerra. Boa noite. Quem está falando? É a Andressa. Andressa, tem que falar o teu nome, porque nesse meu dispositivo aqui, o seu nome não aparece, tá? Me desculpa, então. Andressa, o que você achou dessa história desses ratos aí, que é uma metáfora, é evidente, né? Qual a sua análise? Eu vi cedo quando o senhor postou no grupo. Eu concordo, né? Porque nada fácil dura muito. A verdade é essa. A gente, tudo na vida é assim, tudo é dificultoso. Tudo que é muito fácil, você perde mais rápido, ou você não chega no objetivo que você desejava. Você pode até pensar que você vai chegar, mas quando você vê, você acaba não chegando. Andressa, nessa história aí, vamos usar a metáfora, né? O rato, como eu e você, a gente está correndo atrás do nosso ganha-pão. Só que, de repente, ele está ali cheio de comida, então ele não precisa mais correr atrás, porque ele tem abundância ali, né? E o que ele faz? Ele começa a comer.
E aí, depois ele fica preso. O que você acha? Essa metáfora aí, o que aconteceu, pô? O cara parou de correr atrás, teve tudo ali, né? Tem dinheiro, tem emprego, né? Tem tudo, mas ficou preso. Preso de o quê, Andressa? Ué, preso na situação, né? Mas que situação? Porque você preso na situação. Porque uma hora ele viu que aquilo acabou prejudicando ele. Mas tinha muita abundância para ele. Boa noite. Boa noite. Tinha muita abundância aí, né, Andressa? Desculpa, professor, não entendi. Tinha muita abundância, não faltava nada. Só que ele começou a comer e o nível do vidro começou e ele ficou preso. Como é que é? Esmola demais, todo mundo estranha. Tem uma frase dessa aí, ou quando não come, se lambuza. Tem essas frases assim, que eu sou muito bom de frases. Esmola demais, é fácil demais, o Santos desconfia. Mas o cara estava aí com tudo aí, cara, e se ficou preso. Como é que pode isso? Se não estava faltando nada para ele. Tinha dinheiro, tinha emprego, tinha negócios, tinha clientes. Acredito que ele se estagnou, né? Em quê? É aquela questão que ele se estagnou. Tá. Se fechou, vamos dizer assim. Com tanta coisa ele se fechou. No caso, ele ficou preso ao comodismo. Quem está falando? Uma zona de conforto. Me dá o nome aí. Eu estou falando com a Andressa, que entrou várias pessoas aí que eu não consegui anotar. Me dá o nome aí. Carmen. Foi a Carmen. Mas outra pessoa também entrou aí. Gabriel. Quem? Ele acabou se acomodando, né, professor? Oi? Ele acabou se acomodando, né? No caso, ele entrou numa zona de conforto e ficou. Eu acho que esse é o buraco dele, né? Ele não está expandindo mais. Ele ficou ali na zonazinha dele de conforto. Não precisei mais correr atrás. Olha e só. acabou, exatamente. Eu acho que seria esse o ponto. E isso tem uma vida útil, né, André? Eu estou falando com a Andressa, né? Mas entra não, o pessoal agora aí. Não, né? agora sim. Não, agora eu estou falando com quem? Você estava falando comigo, professor, com o Roberto. Roberto, Roberto. Né? Então, o Roberto, a Andressa, todo mundo está falando comigo aí. O cara entrou numa zona de conforto, com muita abundância, e se fechou. Eu conheço várias pessoas, várias empresas assim, não sei vocês. Tá? Tinha tudo para dar certo, cara. O que é que faltou para esse cara ficar preso? Vamos embora. Fazer aqui uma puxada aqui. Professor Andressa, Alexandre. Começar pelo Alexandre, por ordem alfabética aqui. Alexandre, me dá uma palavra-chave aí. O que eu estava analisando aqui, que faltou a busca do conhecimento, que a gente vai morrer aprendendo. E quando ele ficou fechado só naquele ambiente, ele parou de buscar o conhecimento, as coisas vão se evoluindo e ele vai ficando fora de tudo, porque ele não procurou se aprimorar, evoluir, como está constantemente havendo evoluções. E se você não acompanhar esse crescimento, você acaba ficando para trás. Mas acaba ficando, Alexandre, eu concordo com você, mas aí não é nem o conhecimento. Ele caiu no colo dele tudo de bom aí, comida. No caso, no nosso aqui, não é comida, mas é emprego, cliente, é mercado. Caiu no colo Veio dele. tudo de uma vez para ele, né? Ele não precisou correr atrás. Ficou fácil Alexandre? Demais. Ficou na mão dele aí, pô. Eu acho que... E aí ele pega... Acaba. Não sei, ficou preso. Alexandre, me dá uma palavra-chave aí da sua análise. Uma palavra-chave. Boa noite, professor. Boa noite. Alexandre, me dá uma palavra-chave. Eu botaria aí egoísmo. 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 Se fechou mesmo, né, cara? Andressa, me dá uma palavra-chave aí. Andressa não me escuta mais. Oi, Carmen, eu tô te ouvindo Carmen, me dá uma sim. palavra-chave aí, Carmen.
Aí eu continuo na insistência do comodismo. 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 Ele ficou ali, ficou tudo muito fácil, tudo muito tranquilo, e ele não sentiu necessidade de buscar mais nada. Ficou muito cômodo para ele a situação. Então, vamos ficar por aqui mesmo e esperar o que vai acontecer. E aí aconteceu que ele ficou preso. Mas o comodismo, ficar preso ali é uma situação. Isso. Andressa, fala aí, Andressa. Qual é a tua palavra-chave? Eu acho que estagnado, digamos assim. Porque ele estagnou ali naquela zona de conforto dele, né? Achou que nunca iria mudar aquilo ali, que ia sempre estar com o pote cheio. E saiu consumindo, fazendo escolhas que talvez não tenha dado o retorno que ele esperava, pensando que não ficou atento. Falta de atenção, diria. Certo. Ele Roberto, me dá uma palavra-chave aí. Mercado. Ok. Roberto, me dá uma palavra-chave aí, por favor. Não, professor, eu também acho que a palavra seria acomodado, entendeu? É a Roberta Foi que exatamente. Tá eu mesmo. Acomodado. Foi exatamente o que aconteceu. Ele ficou acomodado com a situação. Se acomodou. Bota a zona de conforto nisso aí. Zona de conforto. Quem falou mais, eu não consegui aqui falar. Agora foi Claudilei. E Cristiane. Claudilei, deixa eu ver aqui. Claudilei, pronto, meu querido. Me dá uma palavra-chave aí, ou então não faça a sua análise. faltou ali uma organização, ele se organizar com tanta fartura? Faltou o quê? Uma palavra-chave, uma palavra só. Organização. Organização. De quê, meu querido? Com tanta fartura, assim, tanta possibilidade, aquelas possibilidades. Ele se organizar, saber separar as coisas. Sei. Ficou Professor. perdidão. Quem está falando? Perdido. Cristiane, grande Cris, me dá a sua análise. Começa com uma palavra-chave aí. armadilha. Armadilha, meu Deus. Por quê? Porque aquilo, ele foi na facilidade e, como diz a Roberta e a Carmen aí, ele se acomodou, né, professor? E qualquer profissional, em qualquer profissão... Essa armadilha quem fez, o Cris? Quem fez a armadilha? Eu acho que o ambiente externo pode fazer essa armadilha aí. Tem pessoas ruins também que podem fazer determinadas armadilhas. Pessoas ruins vão dar comida para ele aí. Tem comida para caramba, tem fartura para ele. Que armadilha maluca é essa, Cris? Ué, professor, mas ele vai ficar ali naquele mundinho dele e não vai atrás de outras coisas. Você não acha que a principal armadilha Você não acha que a principal armadilha que você falou aí foi feita por ele próprio, não? Pode ser também, que ele se acomodou, né? Ele não buscou conhecimento, ele simplesmente entrou naquilo ali. Verdade. E não pensou no futuro, não pensou nos riscos, nada. Legal. Cristiane tirou as palavras da minha boca. Quem mais falou aí e eu não anotei aqui? Ana Carolina, professor. Ana Carolina, me dá uma palavra-chave para a gente começar a nossa análise aí. Então, sem eu ser lembrei essas da que aula... foram citadas. Hein? Eu não consigo dar palavra-chave, porque o senhor sabe que eu falo muito. Tá. Me dá uma Mas só, uma palavra só. Ambiente externo e ambiente interno. Estou muito com o pensamento da Cris. Se ele tivesse analisado o que ele poderia fazer para comer sem ficar preso, ele estaria sempre se atualizando em fazer render essa comida aí. Tá certo. Ok, Ana. Quem mais falou e eu não anotei aqui, por favor. Professor. Quem fala? Sou Gabriel. É a Karine. É a Karine. Eu acho que faltou também um pouquinho de inteligência dele, porque se ele tivesse pensado que se ele comesse aquilo dali, ele ia afundar e não ia conseguir voltar, né? Ele teria feito pensaria em alguma outra maneira de conseguir dividir a comida para ele poder comer sem ficar preso no pote. É uma ideia. Me dá uma palavra-chave aí, Karine, por favor. Acho que inteligência mesmo. Faltou inteligência do cara aí. Tinha uma pessoa que entrou aí na hora que você começou a falar. Quem é? Quem? Gabriel. Eu quem? Quem? Gabriel. Fala, Gabriel. Isso. Me dá uma palavra-chave, por favor. Olha,
Antes eu estava também pensando em acomodação, mas levando para um ponto prático, né, da ADM, da gestão, eu acho que seria talvez falta de empreender, por exemplo. Porque se ele tivesse outros ratos, ele poderia pegar todo aquele material ali e carregar para um outro local, entendeu? Não ficar ali sozinho. Tá. Então, eu acho que falta de visão, algo do tipo. Faltou empreender o cara, então. Isso, correto. Legal, legal. Mais alguém quer falar? Dá uma palavra-chave aí? Professor? Pois não, fala só seu nome, meu amor, por favor. Tâmara. Tâmara, isso, Tâmara. Por favor, me dá uma palavra-chave. Eu diria que a palavra-chave aí que faltou para ele foi planejamento. Planejamento, boa. Por quê? Porque acredito que se ele tivesse tido um planejamento, né, antes, né, de sair gastando, né, de comer toda a comida do pote, ele poderia saber onde que ele iria fazer os investimentos, onde ele poderia gastar, o que ele poderia estar ajustando para não ter que tomar decisões erradas e ser tarde demais depois, né? Tâmara, você vê, né? Caiu no colo dele essa fartura aí. Mesmo assim, na sua, pelo que eu entendi de você, mesmo caindo no colo essa loteria, ele tinha que planejar essa fartura, essa riqueza aí, né? Mais ou menos isso? Isso, exatamente. Legal. Planejar para não gastar tudo, né? E depois, como no caso ali, ele ficou preso dentro da própria armadilha que ele mesmo criou. Legal, isso, legal. Mais alguém quer falar? Não, né? Muito bem. Então, é legal essas palavras-chave que vocês colocaram aqui, né? Egoísmo, comodismo, estagnado, acomodado, organização, armadilha, ambiente interno e externo, inteligência ou inteligente, empreendedor, planejamento e várias outras aí. E essa metáfora, meus amigos, ela entra numa contextualização, uma situação bem... Opa, fecha esse microfone aí, por favor. E ela entra nessa contextualização bem pontual aqui para nós da administração. Meus amigos, hoje em dia, para eu dar aula aqui para vocês, olha o mundo, nós discutimos isso na aula passada aqui. O mundo hoje nos colocou aqui no campo digital, eu e você. Por causa dessa pandemia, essa maldita pandemia, nós saímos da sala de aula presencial e entramos no celular, no notebook, no Zoom. Ficou digital. Então, qualquer negócio que você vai fazer hoje pode ser um camelô aí em Maricá ou uma multinacional. Você precisa do mundo digital. E a outra coisa, né, a gente matéria teoria da administração. Dois campos precisam serem bem vistos por nós. Um é que eu preciso entrar no digital, não posso ficar mais no manual, porque o manual cansa. E a segunda coisa é que eu preciso ter parcerias. Sem parceiros, eu fico preso. Sem parceiros, eu morro. O ratinho aí, faltou mais o campo digital ou a parceria? Verdadeiramente a parceria. Ele ficou sozinho, ele ficou comendo lá, ele ficou gastando as reservas da empresa, ele ficou gastando a poupança. Tá bom para mim. O famoso tá bom para mim. Alguém que falou de egoísmo. O egoísta fala isso, tá bom para mim. Não é mais tá bom para mim. Como é que nós estamos aqui? E o ratinho aí, será que ele não tinha um amigo para ele compartilhar? Aí o egoísmo dele foi a tal ponto de dizer, camarada, isso aqui foi Deus que me deu. E se Deus me deu, porque eu mereço. Estou aqui fantasiando, claro. Mas eu vou ficar sozinho. E aí, a poupança, a riqueza, o caixa, os ativos foram acabando. E cadê as parcerias? Cadê o mercado? Cadê os clientes? Cadê a visibilidade? Cadê a atratividade? Né? E eu vou nas nossas aulas aqui, estimular você, claro que eu franqueei a palavra aqui,
fale o que você quiser aqui, né? Dou essa chance para você externalizar o seu pensamento. Porque não tem coisa melhor que você pensar e mesmo... Mas, Bezerra, qual dessas palavras-chave aqui foram as certas e as erradas, vamos chamar assim, né? No contexto bem de sala de aula, né? Essa pergunta não procede. Porque o que procedeu aqui foi a capacidade de argumentação. Por isso que eu dizia, qual é a palavra-chave? Mas por quê? E aí você pega e argumenta. Então, o que nós estamos trabalhando aqui na nossa matéria teórica é a capacidade de você argumentar. É a única coisa que o mercado competitivo vai comprar de você, meu amigo. É o seu discurso. Você deve estar de saco cheio de ouvir isso de mim. Não fica pensando que o mercado vai comprar sua notinha bonitinha na prova do Bezerra. Não vai. Ele vai comprar assim, ó, caiu, o rato estava aí. O que você acha? Aí você vai dizer, cara, o negócio tá ruim. É isso que você vai falar? Não, Bezerra, faltou planejamento. Não, Bezerra, faltou, o cara foi egoísta. Por isso, não, Bezerra, faltou ele empreender isso aí. Bezerra, ó, ele faltou organização, ele ficou estagnado. Aí você fala com isso aí. Isso é o poder de observação, o poder de síntese e a capacidade de argumentação. Isto dá dinheiro. Isto o mercado vai comprar de você. E se você não sabe fazer isso aí, observe mais, leia mais, mas participe mais. O meu convite aqui hoje para você foi bem palma. Eu não quero só ver seu nomezinho aí conectado na minha aula. Eu não quero, não. Eu quero que você se relacione comigo. Se você quiser se relacionar. Se você não quiser relacionar, deixa só seu nome aí, escuta a minha aula, né? Mas é legal ter uma chance de dialogar. Por exemplo, essas pessoas aqui que falaram aqui, né? Vou até citá-las aqui, o Alexandre, a Ana Carolina, a Andressa, a Carmen, o Claudilei, a Cristiane, o Gabriel, deixa eu ver quem mais aqui, a Karine, a Roberta, a Tâmara, né? Esse pessoal aqui, tudinho aqui, eles me ajudaram hoje na aula aqui. Eu comecei minha primeira aula aqui com a ajuda deles aqui. O que eu posso fazer com esses alunos aqui? Vou dar um bônus para eles aqui, Cada um aqui tem um bônus aqui. Não tem nada a ver com o nosso trabalho que nós vamos fazer, não. Nosso trabalho vale 2 pontos. Nossa prova vale 8. Eu aqui dei um bônus para você. Porque você está me ajudando aqui. A gente tem que valorizar quem valoriza. Dá honra quem tem honra. Né? Então, não fique tímido quando a oportunidade vem para você. Se eu estou dizendo aqui, participe aqui, qual é a sua opinião? Aí você, não, sabe, eu não vou falar, porque senão eu vou falar besteira, e as pessoas podem até rir de mim. O mercado não valoriza o tímido. Não é falar muito, é falar bem. Então, nessa hora aqui, eu estou dizendo para você ousar. Você tem que ousar. E o professor que vos fala aqui deu essa liberdade agora para você. Então, aproveite essa oportunidade, cara. Dizer, mas se eu soubesse que era bônus, eu tinha falado. Mas não, eu não falei que era bônus. Não falei de propósito. Será que toda vez que eu falar isso aqui eu vou dar um bônus? Também não. Mas agora, eu estou dizendo para você se expor, cara. Você não pode ficar na sua couraça aí de aluno, vou só assistir a aula. Dizer o que vai cair na prova. Hashtag nada a ver, cara. Eu passei um vídeo aqui do professor Clóvis falando o quê para você? Você plantar, cara. A plantação é risco. Então, eu agradeço muito os alunos que me ajudaram agora aqui. Estou dando um ponto de bônus aqui, independente da nossa atividade, independente da nossa P1 aqui, porque o mercado ele quer e gosta das ousadias. Na ousadia, você pode se ferrar. Na ousadia, você pode se dar bem. E é isso que o mercado, não sou eu, não é o Bezerra,
ele mostra para nós da administração. O administrador, ele corre risco. Se você não quer correr risco, cara, como é que você vai para o mercado? Como é que o seu negócio, a sua empresa, como é que você se posiciona no mercado? Tá? Então, é por aí que nós vamos tocar essa nossa aula aqui, essa nossa matéria aqui. Eu vou fazer outras propostas para você? Vou fazer. Tá? Você precisa falar muito? Não, precisa falar. Ninguém falou muito aqui. Aliás, eu até cortei alguns papos aqui. Não, olha só, como é que é? Porque eu queria mesmo era interpretar. A palavra-chave é interpretação. Mas, acima de tudo, eu queria que você se mostrasse, se desligasse seu microfone e falasse aqui comigo aqui. Porque o mercado ele quer ouvir o seu discurso, meu amigo. Ele precisa ouvir o seu discurso. E muito obrigado para quem me ajudou. Tá? Então, nós estamos nessa universidade aqui. A universidade, você já sabe disso, só para confirmar, você tem 3 colunas: ensino, pesquisa e extensão. Ensino é a aula aqui que os professores dão para você. As pesquisas são os trabalhos que vocês vão fazer aí nas pesquisas aí da internet e tudo mais. E a extensão é a capacidade que você tem de se relacionar com o seu entorno. Tudo que nós estamos falando aqui tem alguma coisa de utilidade para esse mercado? A extensão, os cursos de extensão, a Carmen fez um curso de férias comigo, um curso de férias é um curso de extensão. Então, ela fala, a Carmen vai se lembrar aqui, nós tínhamos alunos do Rio, de Minas, de Porto Alegre, de Angola, de Petrópolis, Barra do Piraí. Não tínhamos alunos só de Maricá. Concorda, Carmen? Você lembra que era um bate-papo aqui, era gente de tudo que é jeito aqui falando com a gente. Foi né? muito bom, foi muito pois bom, é. foi muito bom. Você em Maricá e o resto do mundo falando com a gente aqui. Né? E isso aí... Conhecendo um pouco até da África. O menino vinha lá de Angola. Né? O Dário, o nome dele. Dario, o nome dele. Né? Isso. O outro é lá de Porto Alegre, o outro era de Minas, da PUC de Minas. Meu Deus, a Fabiana, de Barra do Piraí. Isso aí é o curso de extensão. A universidade tem as 3 colunas aí. Nesse momento agora, nós estamos mais no ensino. Beleza. Então, isso é importante para quê? Dizer, para se entender que o conhecimento, foi falado aqui do conhecimento aqui, a base do conhecimento é essa dúvida. Um cara aí chamado Alvin Toffler, ele escreveu, já faleceu, é norte-americano, era um futurista. Ele escreveu um livro chamado A Terceira Onda. E no seu discurso lá, no seu livro, ele dizia que a primeira onda é a onda da agricultura. Isso foi há milhões de anos atrás, onde o homem começou a dominar a agricultura, começou a arar a terra. Ele não jogava semente de tudo que é jeito. Ele plantava um roçado de feijão, de milho e de arroz. Ele se organizou. Ele botou lá um boi lá e arando a terra dele. E ele sabia o momento certo de botar a semente ali. Agora é o tempo de plantar feijão. Agora é o tempo de plantar caju. Agora é de manga. Ele sabia disso aí. Então, ele começou a fazer uma leitura do ambiente que ele morava. A sociedade agrícola, ela foi muito importante, e ela é muito importante ainda, claro, porque ela dá uma autoridade daquilo que você conhece no seu ambiente. A segunda onda, segundo Alvin Toffler, foi a onda da Revolução Industrial, a onda do capital. Quem mandava isso aí, nós estamos falando da Revolução Industrial a partir de 1782, na Inglaterra. Quem mandava era o dono da fábrica, o dono da usina. Ele tinha o dinheiro, ele tinha o poder. Quanto maior fosse a fábrica dele, mais poderoso aquele homem era. E foi muito importante, porque o planeta todo se desenvolveu. Veio a eletricidade, veio o ferro, veio o aço, veio muita coisa.
a capacidade de distribuição, produção de massa, revolução industrial marcante. Hoje, a revolução industrial ela continua ainda, como a sociedade agrícola continua também, né? Mas num viés tecnológico. E, finalmente, a terceira onda de Toffler foi a onda do conhecimento, principalmente a partir da década de 70, 80. Entra o computador, entra a internet, entra a capacidade de você se entender rapidamente com as pessoas. Já não demora tanto assim. Então, a revolução da informação na área do conhecimento, onde nós estamos agora aqui, segundo Toffler, isso aí é marcante, porque o conhecimento ele não é estagnado, ele é dinâmico. Então, eu convido os senhores e as senhoras a anotarem aí esse nome aí, Alvin Toffler. Tá? Para quê, dizer? Vai cair na prova? Pior que vai. Agora, infelizmente, vou ter que dizer. Vai sim, tá? Mas eu queria que você conhecesse mais a obra desse cara aí, já que a nossa matéria aqui é uma matéria teórica. Tá? Alvin Toffler. Pode ser que seja útil para você. Bom, Toffler, apareceu aqui um risco aqui, não sei que risco foi esse aqui, não fui eu que fiz. Ele, como é um pensador, o homem morre, mas a ideia fica, né? Ele escreve isso aí, o analfabeto do século XXI, você já deve ter lido isso. Não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Olha a dinâmica da era do conhecimento que ele cita. Eu preciso aprender algo para depois eu desaprender. Como assim, Bezerra? Aquela versão já era. Eu preciso aprender agora, reaprender um novo conhecimento. Eu e você, nós estamos nesse momento agora aqui. Você pode ser que esteja aprendendo alguma coisa comigo. A vida útil do que eu estou ensinando a você é muito curta. Você vai ter que desaprender. Não, isso aqui o que o Bezerra me ensinou já não está mais valendo. Agora é outra versão aqui. Preciso reaprender. E nessa construção todinha, a base da nossa disciplina está aí. Essas são as teorias da administração que nós vamos trabalhar aqui. Desde a teoria da administração científica, né, Taylor, até as teorias contingenciais. Foram as últimas teorias marcantes. Tem outras aí, mas as mais marcantes no sentido de base do ensino, do estudo, da administração, é isso aí. Okay? É isso aí que nós vamos ver durante o semestre. Está desvendado, então, o terceiro segredo de Fátima. Está aí, ó. Todas as teorias da administração. Né? E eu preciso, para eu trabalhar essas teorias com vocês aí, vocês vão ter que me ajudar. Né? Nessa hora, eu preciso da ajuda, vou recorrer aos universitários. Principalmente, né, na parte aí do nosso segundo período de disciplina, né? Depois da P1. Tá? E onde é que a gente encontra tudo isso aí? Está aí. Você vê que eu recomendo encarecidamente que você não faça essa minha matéria baseado nesta nossa apostila. Essa apostila que vocês têm aí é uma apostila de apoio. Esses livros que estão aí, os dois livros, coincidentemente, de Hidalberto Chiavenato, para a nossa matéria aqui, é de vital importância. Esse livro aí, à sua esquerda, ele custa mais ou menos uns 80 merreca. Esse livro vermelho à sua direita aí custa uns 100 e poucos aí. A nossa biblioteca tem esses livros aí, tá? Você não precisa obrigatoriamente comprá-los. Você pode alugá-los. Né? Mas você precisa ter esse material aí. Não vá... Essa aula está sendo gravada. Ó. Não vá fazer
a minha matéria baseada na minha apostila. Não faça isso. Ok? Ô, Ana Carolina, você levantou a mão, você quer falar? Por favor. Professor, quero sim. O que acontece? Na aula passada, o senhor falou que tinha deixado a apostila, tinha deixado aqueles slides da aula passada e também tinha deixado uma apostila para apoio de estudos nossos. Assim como o período passado, o senhor também indicou alguns livros e tal, que eu tive oportunidade de ler, que até o professor Glaucio me mandou em PDF. Mas, resumindo a pergunta, assim, aquela apostila que o senhor passou necessariamente vai ser de suma importância nesse período ou foi só a título de conhecimento para gente? Apostila da nossa matéria hoje. A pergunta é muito boa. A pergunta é muito boa. Tá? Essa apostila, Ana, eu estou me baseando nela para a minha matéria. É uma apostila de apoio para mim e para você. Por isso que eu coloco na primeira página lá, você vai ver, tem lá referências bibliográficas. Tá? Aquela apostila é uma coletânea daqueles livros que estão lá. Então, eu recomendo a apostila, sim, claro que eu recomendo a apostila, mas eu recomendo, acima de tudo, que você pesquise mais nesses livros aí, baseado no que nós vamos falar aqui. Eu não vou falar nada que não tenha no livro. Aliás, essa aula, Ana, não é da minha cabeça. Essa aula eu tirei daí. Tá? Mas a sua pergunta, eu até agradeço a sua pergunta, para a gente não ficar como se fosse com aquela apostila, como uma muleta. Tá? Sim, a bibliografia é bem grande. Mas tem, exemplo, tem um livro que eu confesso que eu esqueci o nome, eu não estou com ela em mãos, eu estou com esses slides de hoje impressos. Tá. Mas ela não está aqui comigo, ficou lá no trabalho, eu acho. Mas o que acontece? Um deles eu vi que tem vídeos de resumo deles, sim, né? Sim. Pelo YouTube. Então, assim, o que eu tive a oportunidade de pesquisar, que eu consegui a tempo dessa semana, acho que foram 30 minutos o resumo desse livro. Tem livro grande, sim. Então, também mas são 30 minutos, né, professor? Exemplo, a gente sentar e ler um livro, às vezes, de 200 páginas, a gente não fica 30 minutos, a gente fica uma semana. Não. Isso se não trabalhar, né? Ainda tem isso. É verdade. Aqui o que acontece? Em 30 minutos teve um resumo bem interessante naqueles pontos primordiais do livro que complementava bastante a apostila que o senhor deixou lá. Sim, sim. Você vê, né? Quando a gente faz universidade, Ana, e todo mundo aqui, eu estou explorando aqui a pergunta da Ana, que é muito relevante. O aluno universitário, ele é um pesquisador. A tal ponto, viu, Ana, que o último trabalho que você vai fazer na faculdade, o último, lá no 8º período, não é uma prova. O último trabalho é um TCC ou uma monografia ou um plano de negócio, sei lá o quê, mas é um trabalho de pesquisa. É muito, muito importante isso. Então, o que os professores tentam fazer, pelo menos espero, né? Estimular o aluno a fazer a pesquisa. Aí vem o outro lado, viu, Ana? O aluno, ele quer saber de fazer prova e tirar nota, tá? Mas para ele fazer uma coisa bem feita, estou generalizando, é claro, né? Porque também tem professores também que maltratam no seguinte dizer, estuda isso que vai cair na prova. Não é isso. É estimular o cara a pesquisar para saber até que ponto. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade agora na minha matéria, que é teórica, e dizer como é que isso vai ser aplicado no seu trabalho amanhã. Como é que eu vou trabalhar a teoria de Taylor na sua empresa amanhã? É complicado isso aí. Mas na hora que eu faço uma metáfora, que nem a história do rato aí, eu começo a dizer assim, opa, nós estamos precisando de parcerias, nós precisamos, entendeu? De alguma coisa, sim, que essa matéria teórica vai servir para vocês. Não é não, professor, é fácil. Quer ver uma coisa? Quando você entra em uma empresa, exemplo, no período passado eu fiquei desempregada durante todo o período. Eu consegui um trabalho no dia da prova de Glaucio, ou seja, no dia da última prova. Caramba. Aí quando eu entrei, e assim, eu e Glaucio a gente batia muito de frente, né? Teve um dia que eu até saí da aula, de vontade de voar nele. Mas sem saudade, inclusive. Aí, quando eu entrei pela empresa na primeira semana, eu lembrava dele, só vinha a voz de Glaucio lá no fundo falando:
Vocês têm que entender que o fulano ele tinha um pensamento mais maquinista, mais devagar, que não sei o quê, mais antigo. Já fulaninho tinha um pensamento mais atualizado e tal. Então, na primeira semana que a gente estuda, né, onde a gente está entrando, eu falei, caraca, Glaucio falou, eu acho que pela explicação de Glaucio, essa empresa encaixaria no pensamento de fulaninho, entendeu? Então, assim, essas teorias, quando a gente começa a praticar, não fica difícil. Porque a gente lembra, matriz SWOT, a gente lembra, isso tudo dá para poder aplicar no dia a dia. E é legal, viu, Ana, que o que você fala, vamos chamar assim, academicamente, chama de erudição. Você pega uns pedaços da coisa e compõe um pensamento seu. Esse pensamento é seu. O discurso é seu. Hipoteticamente, houve uma palestra, uma entrevista do seu chefe com você, você vai falar muita coisa que o Glaucio falou, que outras pessoas falaram para você, e vai sair ali na quinta marcha. Nessa hora, você sai do que você aprendeu algo para apreender. Quando você apreende, quando eu apreendo, quando nós aqui apreendemos, fica no sangue. Não precisa sair por aí falando de telha e faiol, vai ser um chato. Ninguém vai te aguentar, nem me aguentar. Mas uma coisa é certa, dá para a gente adaptar esses conhecimentos do Toffler, do Taylor, e outras pessoas assim, do Clovis, Cortella, num discurso agradável e cultural. Você vai dizer, pô, o cara entende alguma coisa. Não precisa ser o sabichão. Por isso que a universidade ela dá um up na sua intelectualidade. Mas, na boa, Ana e todo mundo aqui, não dá para você ter cultura assistindo aula. Não dá. Você vai ter lembranças, como a Ana falou agora aqui. Estou lembrando o Glaucio lá falando. Legal. Mas a cultura mesmo é quando você absorve, lê e medita academicamente. Né? A aula você esquece. Mas se seja uma aula muito assim chamativa, que você... Poxa, eu estou me lembrando da aula do Glaucio. Legal. Isso chamou a atenção, sensibilizou você ali. Mas a sua cultura, ela não vem por meio de uma palestra, de uma aula, ou vem por meio quando você lê, medita e aplica aquilo ali. Mas muito legal isso que eu explorei o que pude você agora aqui, tá, Ana? Você fez uma perguntinha e eu puxei aqui assunto pra caramba com você aqui. Muito obrigado. Muito bom. Obrigada a você, professor. E aí, a construção está lá na nossa apostila. Né? Está aí, o gestor atual. Cada um de vocês aí, estou tratando não como alunos, como gestores. Primeira perguntinha que eu faço é essa: como é que era esse cara na década de 70? Poxa, Bezerra, década de 70, cara, nem era nascido. Pois é, só o Bezerra era nascido, acho que ninguém era nascido. Era um cara que tinha poucas ferramentas, poucas informações, tinha informação, mas era pouca, demorava. O cliente não era muito exigente, era mais consumidor e usuário, ou seja, vivia no mercado de pouca ou nenhuma opção. O cliente tem opções. As ofertas de produtos e serviços também eram limitadas, claro, em cima disso. Então, esse gestor ele tinha uma vida boa. Não tinha, não. Ele trabalhava muito. Só para você comparar esse gestor da década de 70 para o gestor de 2021, qual é o nosso trabalho aqui com vocês como gestores? É para você trabalhar muito ou trabalhar bem? Trabalhar bem. Para eu trabalhar bem, Bezerra, o que eu tenho que fazer? Meu filho, você tem que ter conhecimento. Se você não tem conhecimento, você vai trabalhar muito. Quando você não sabe, quando eu não sei, eu vou ficar mais cansado. Hipoteticamente, eu nunca joguei futebol. E vou jogar futebol com o pessoal lá na praia aqui do Icaraí. Aquele pessoal joga futebol todo dia. E eu nunca jogo. Eu verdadeiramente vou ficar muito mais cansado, vou correr muito mais, vou chegar a um ponto de dizer, cara, eu estou sem gás aqui, vou sair. Porque o cara que sabe jogar, ele corre pouco, ele vê os atalhos. Estou usando essa metáfora aqui para usar a mesma coisa do trabalho. Você hoje está fazendo na faculdade você trabalhar bem, não é para trabalhar muito. Você trabalha bem quando você tem uma infraestrutura, um conhecimento.
quando você se ampara na tecnologia e na metodologia de trabalho. Você tem que ter método. Você já escutou essa frase assim: você não sabe trabalhar, não, Bezerra? Significa, Bezerra, tu é um doido. Aprenda a trabalhar, cara. Aprenda a ter método. E esse gestor, ele precisa, para ele desenvolver essa metodologia correta, dessas duas ferramentas aí: a observação e a mensuração. Anota aí. Eu observo para fazer o quê? O que que vem logo depois da observação? Vem o poder de análise. Você analisa. Nós fizemos essa brincadeira aqui agora com o rato lá. Você observou e você fez uma análise depois. O que é uma análise? Análise é uma leitura. Vou usar um termo da medicina. É uma anamnese. Não é um diagnóstico. É uma anamnese. O que é anamnese, Bezerra? É uma cerveja artesanal? Não. A anamnese é a capacidade de você apenas observar. Mas fazer uma leitura. Então, eu observo para eu analisar. Quando eu analiso, eu faço uma das palavras que foram citadas, uma das palavras-chave que foram citadas aqui. Depois que eu analiso, eu faço um planejamento. Planejamento. Que é a essência do nosso curso de administração. O planejamento, toda vez que você entra no planejamento, você vai se preparar para um planejamento. O que é planejamento? O planejamento ele quer chegar numa ação. Ele não faz nenhuma ação. Quem faz a ação é o plano. Mas o planejamento ele prepara a ação. Eu vou me planejar para domingo ir à praia. Então, eu vou fazer uma série de coisas me preparando para a minha ação ser a ida à praia. Então, eu observo, eu analiso e planejo. O planejamento, meus amigos, ele trabalha, nós vamos falar demais disso aqui, em dois campos minados. O primeiro campo minado são os perigos. Toda empreitada tem um perigo. Toda empreitada tem um perigo. Toda empreitada tem um risco. Risco e perigo. Perigo e risco. A palavrinha do meio chama-se planejamento. Se você não planeja, você vai correr vários perigos com inúmeros riscos. Se você planeja, você vai ter perigos, sim, mas com poucos riscos. Você não consegue eliminar nenhuma coisa nem outra. Por isso que é muito importante o planejamento na nossa matéria aqui. Certo? Eu observo para analisar. Você anotou isso? Eu observo para analisar. A minha análise me dá o planejamento. O meu planejamento, não se esqueça disso, ele chega a uma previsão. Previsão. É isso que o planejamento faz. Você vê que ele não faz nada. Ele apenas prepara a ação. Ele não faz uma projeção, é uma previsão. A diferença uma da outra é que, quando eu projeto, eu imagino. Quando eu faço uma previsão, eu estou prevendo. Então, a previsão ela é fruto de que alguém já fez isso, alguém já exercitou, alguém já errou, já acertou, já ajustou. Isso aí é o que acontece quando você tem uma previsão. A primeira ferramenta, portanto, é da observação. Tá? Só para a gente fechar aqui. Toda previsão, meu amigo, minha amiga, toda previsão tem uma margem de erro. Uma margem de erro. Toda previsão. Porra, Bezerra, a aula estava tão boa, cara. Agora você estragou tudo, cara. Porque eu observo, eu analiso, eu planejo, faço previsões e tem margem de erro. Que história é essa, cara? Pois é. Pergunta aos senhores e à senhora. Não me responda, só pensa aí. Eu posso eliminar as margens de erro da minha previsão? Não. Não posso dizer. Eu posso minimizar. Opa!
Posso minimizar as margens de erro da minha previsão. Então, tá bom. Pensa aí um pouquinho agora aqui. Como, não me responda, só pense aí. Como minimizar as margens de erro da minha previsão? Pode colar. É planejando? Não. É analisando? Não. É observando. Observando muito ou observando bem? Observando bem. Ok? Essa é a primeira ferramenta do gestor. Esse cara pode trabalhar pode ser um camelô, numa empresa de médio porte, numa startup, numa multinacional, no que for, meu irmão. Essa é a primeira ferramenta. Se você não souber essa primeira ferramenta, usar essa primeira ferramenta, você não serve para nada. Que é a primeira coisa que você faz com o seu arcabouço de conhecimento. A segunda ferramenta é da mensuração. O que é mensurar, meus amigos? Medir. Se você não sabe medir, você não sabe transformar. Esse é o paradigma. Está notando isso que eu estou falando? Se você não sabe medir, você não sabe transformar. Esse é o paradigma. Nós, administradores, nós, gestores aqui, eu e você, nós andamos pelo mercado com uma régua, uma trena, medindo. Vamos chamar de indicadores. Medindo a satisfação do cliente, medindo o clima organizacional, medindo a produtividade, a lucratividade, a rentabilidade, a evolução positiva ou negativa daquele negócio ou daquela empresa. Duas ferramentas importantíssimas para nós da administração. Observação e mensuração. Só para eu mudar o slide aqui. Se você não souber fazer isso, você não serve para gerenciar nada. Então, esse gestor, ele entra na empresa porque ele sabe que a empresa ela existe por duas razões. Está aí, ó. Uma empresa só existe se tiver cliente. Claro. E outra coisa, tem que ser útil à sociedade. Claro. Eu vou chegar para você e vou dizer assim, olha, eu queria convidar você para ser meu sócio. Ah, poxa, Bezerra, obrigado. Tanta gente você conhece aí, você me convida para ser sócio da minha empresa. Né? Bezerra, o que a sua empresa faz, Bezerra? Não, amanhã eu vou te levar lá, é surpresa. Ah, é? Então, vai. Dia seguinte, eu levo você lá na minha empresa. Abro os portões da empresa. Você vê várias flanelas e várias barras de gelo. Você não entende nada. Zé, me desculpe, mas que empresa é essa? Meu amigo, a minha empresa, ela enxuga barra de gelo. Você não entendi nada. Se for piada, dizer é uma piada muito sem graça. Pois é, pior que não é piada. Tem muita empresa que passa o dia enxugando barra de gelo. O que significa isso? Que a gente trabalha e não aparece nada. Trabalha e não aparece lucro. Trabalha muito, fica cansado, estressado, mas não tem resultado nenhum. Você conhece empresas, pode ser que o seu negócio seja assim. Por quê? Porque você não fez planejamento, você não observou, e as mensurações são as piores possíveis aí. Entendeu como aquelas ferramentas são importantes? Observação e mensuração? Para uma empresa ter cliente, ser útil na sociedade, o gestor tem que ter essas ferramentas. Essa empresa, ela precisa, para nascer, né? Obviamente, cliente e relacionamentos. Ela só pode, para ela nascer, ela precisa disso. Relacionamento com quem, Bezerra? Fornecedores. Às vezes até com a concorrência. É isto que nós, da administração, nós estudamos. E eu tenho certeza que você já sabe disso aí.
Pode ser que nunca tinha ouvido falar dessa forma tão assim acadêmica. Você já sabia disso aí. Vamos abrir um negócio aí, você? Vamos. Qual o negócio? Uma sorveteria. Pô, sorveteria. Onde, Bezerra? Em Petrópolis. Pô, Petrópolis? Você podia abrir em Maricá, pô. Maricá é mais quente que Petrópolis. Petrópolis faz calor também. Mas Maricá faz um calor mais constante, contínuo, do que em Petrópolis. Petrópolis, no inverno lá, é um frio danado. Maricá, mesmo no inverno, não faz tanto frio assim. Eu tenho uma margem melhor de sucesso em Maricá para abrir a minha sorveteria do que em Petrópolis. Isso é o quê mesmo, hein? É observação ou mensuração? Observação. E eu estou começando a falar agora de sucesso. Então, vou ter que medir. Mas a primeira pergunta que você tem que fazer para mim, assim, que negócio nós vamos fazer, Bezerra? Uma sorveteria. Você é meu sócio, você é minha sócia. Aí você vai dizer assim, mas Bezerra, uma perguntinha. Você entende de sorvete, Bezerra? Não, só de comer. Poxa vida, Bezerra. Tu pode abrir um negócio só porque disseram que dá dinheiro. E pode ser até que dê muito dinheiro em Maricá. Vamos desistir de Petrópolis. Mas a gente tem que entender de sorvete, Bezerra. A gente tem que fazer um curso aí de gourmet, de alguma coisa dessa aí, de sorvete, cara. Porque eu também não entendo nada. A gente entende de quê? De bicicleta. Então vamos abrir um negócio de bicicleta. Maricá? Maricá. A gente mora aqui. Okay. Mais ou menos isso. Papozinho bobinho, né? Mas muitas empresas quebram por causa disso. Não tem clientes, não tem relacionamentos, não são úteis. E os donos não entendem daquele negócio. Então, de novo, olha só. A empresa, ela não vive de improvisação, de gambiarra. Não vive. Você está fazendo administração para fazer planejamentos. Planejamento, como eu falei há pouco, ele não faz nada, ele prepara uma ação. Ele consegue eliminar os perigos e os riscos? Não. Ele consegue analisar e minimizá-los. Você pode correr alguns perigos com poucos riscos. Se você planejar. Vou usar um exemplo aqui bem... aqui em Niterói, aqui tem uma praia muito, muito bonita aqui, chamada Taquatiara. Praia de jovem. Eu não, sou coroa, não frequento lá. Minhas filhas, quando eram jovens, iam para lá, eu deixava elas lá. E eu via muito lá, muito surfista, como ainda tem hoje. E aí eu ficava observando surfista, eu acho um barato usar o surfista, a figura do surfista na minha aula, porque ele vem lá com aquela prancha lá, correndo lá, mas eu nunca vi um surfista entrar de uma vez no mar. Ele para, ele observa, ele vê como é que está o vento, ele vê se a onda está para a direita, está para a esquerda, ele vê a corrente, ele faz uma série de considerações ali. O que ele está fazendo? Planejando? Não, está observando. E aí ele vai dizer assim, não, então eu vou entrar por aqui e vou fazer isso. Então, ali chegou o planejamento. Nessa metáfora minha aqui, nesse meu pensamento, eu não sou nada de surfista, coisa mais próxima do surf que eu tenho é uma prancha de stand-up que eu tenho aqui, que anda aqui na praia de Icaraí. Mas ele planeja. Então, ele sabe que vai correr alguns perigos. E tem alguns riscos. Mas ele sabe que a tendência é mais a onda para a direita. Enfim, ele faz um planejamento. O que antecedeu tudo isso aí é a capacidade da observação e da mensuração. Porque ele pode ver lá e dizer assim, camarada, vou embora. Hoje o mar não está legal. Ou então o mar está muito quieto hoje, está muito ruim. Acho que vou embora. Nós fazemos isso também com o mercado. Então, esse profissional que nós estamos aqui caricaturando, que é você,
ele não é chamado para a empresa lá para dar lucro. Lucro é a empresa que dá. Lucro a natureza da empresa é lucro. Você não é PJ, você é uma pessoa física. Você é chamado para organizar a empresa. Reboque disso aí, se tudo der certo, aí a empresa vai dar lucro. O seu trabalho, se der certo, vai dar lucro. Mas a natureza da empresa é do lucro, não é sua. Você tem que chegar lá e saber organizar, saber planejar. E são essas funções do administrador. Planejar, organizar, dirigir, controlar. Onde é que tem isso aí? Lá no livro do Hidalberto Chiavenato. Aqueles 2 livros que eu mostrei aqui para vocês. Planejar, organizar, dirigir, controlar. Leia isso aí. Leia isso aí. Isso é importantíssimo para o nosso entendimento na nossa matéria aqui. O professor Glaucio já falou também disso para vocês. Tenho certeza. Função do administrador: planejar, organizar, dirigir e controlar. Ninguém mais pode esquecer isso aí. Qual é a mais importante, Bezerra? Todas. A gente começa por onde, Bezerra? Depende. Você pode chegar num canto e organizar primeiro para depois planejar. Pode. Tá uma zona, tá o samba do crioulo doido, você começa a organizar primeiro. Você pode fazer alguns mecanismos de controle para depois planejar. Criar indicadores. Nessa hora, a minha bolinha de cristal aqui ela é desligada. E aí, o mundo que a gente está vivendo aqui, que vocês estão vivendo, principalmente, essa é uma pesquisa daquele grupo de The Economist, né? Nós tiramos lá do Google. Ele diz assim, as habilidades mais exigidas no mercado de trabalho hoje, no planeta, não é no Brasil, nem em Maricá, nem em Niterói, são essas aí, ó. Pessoas que têm a capacidade de apresentar soluções. Então, você, quando termina a faculdade aqui, você vai ser um analista. O analista é um provedor de soluções. A sua função é apresentar propostas de soluções. Por isso você tem que observar e planejar. Outra habilidade muito cobrada no mercado competitivo é a capacidade que você tem de trabalhar em grupo. Ah, Bezerra, eu gosto de trabalhar sozinho. Péssima ideia. Olha o ratinho lá, sozinho lá, trabalhando. O que aconteceu com o ratinho? Ficou preso. Mas ele tinha muita abundância, cara. Faltou o que ali? Parceria. Uma equipe. Um grupo. Ele não repassou nada, ele foi egoísta, como vocês citaram aqui. Foi egoísta, cara. E aí ficou aí preso. Em tanta abundância. Trabalha em grupo, trabalha em equipe. Os grupos e as equipes vivem num time. Depois a gente fala melhor sobre isso. Um time é um guarda-chuva. E dentro dele tem grupos, tem equipes. E a última grande habilidade que o mercado está presidindo é a capacidade que você tem de se comunicar. Eu fiz isso hoje aqui com vocês. Eu tenho uma questão problemática, pedi de vocês proposta de solução, de análise, mas vocês tinham que se comunicar. E alguns que se comunicaram aqui, foi legal pra caramba, ninguém aqui deu a resposta certa, ninguém deu a resposta errada, mas argumentou, mas se comunicou. Então, a gente tem que, de novo, a capacidade, a primeira carapuça é minha aqui. Eu preciso melhorar a minha capacidade de me comunicar. Essa minha comunicação pode ser verbal, pode ser corporal, pode ser digitada, pode ser no telefone, sei lá como é que pode ser. Eu tenho que me comunicar bem. As pessoas saberem que eu estou aqui. E os outros aí? Fantástico. Pensamento crítico, criatividade, tudo são bom, tá? Mas essas 3 aí, eu chamo a atenção de vocês. Vocês, mais uma vez, são os provedores de soluções que vão trabalhar em grupo, sinergia, mas que precisam se comunicar bem.
E aí eu faço uma perguntinha bem simples para vocês aí. A gente fala muito de organização, de empresa, organização. Qual é a diferença uma da outra? Aí, ó. Não é aquela coisa, uma coisa, outra coisa. Não, não. No Brasil, só tem 2 tipos de organizações. As com fins lucrativos e as sem fins lucrativos. Fora isso, meu amigo, como eu costumo brincar, é possessão demoníaca, meu filho. No Brasil, só tem 2 tipos de organizações. As que dão lucro e as que têm fins lucrativos e as que não têm fins lucrativos. E as empresas? As empresas, como eu falei há pouco tempo agora, que a natureza dela é lucro. Não tem empresa sem fins lucrativos. Eu posso chegar para você e dizer assim, olha só, Carmen, Cris, Ana, Gabriel, me dá uma análise empresarial. Opa, você está falando de lucro. Eu quero uma análise organizacional. Não obrigatoriamente tem que ser de lucro. Pode ser de produção, pode ser de mercado, pode ser uma série de coisas aí. Tá? Então, por que eu estou falando isso aqui? Porque vocês vão ler coisas de... Hoje, a aula é gestão empresarial ou gestão organizacional. É diferente. O nosso contexto hoje é de análise organizacional. Nosso contexto hoje é puramente de análise empresarial. É para empresas na nossa aula aqui hoje. Não, a nossa aula aqui são para organizações. Organizações do 1º, 2º e 3º setor. Algumas dessas aí têm fins lucrativos e outras não têm. As organizações do 1º setor são organizações públicas, não têm fins lucrativos. As do 2º setor são as organizações com fins lucrativos, são as empresas. E as organizações do 3º setor são as ONGs, os institutos, não têm fins lucrativos. Não se esqueça disso, tá bom? Uma coisa Professor, não é uma coisa, outra coisa. Oi? Pode repetir, por favor, 1º, 2º, 3º. Isso. As organizações do 1º setor são as organizações públicas, estaduais, municipais e federais. Repartições públicas. A Prefeitura de Niterói faz parte do 1º setor. Legal. 2º setor são as organizações com fins lucrativos. Ou seja, as empresas fazem parte desse 2º setor. Porque as empresas visam lucro. Né? As organizações Globo, olha só, olha o termo, ó, as organizações Globo fazem parte do 2º setor. Ela tem a mesma natureza do Seu Manel da padaria, que é uma empresa, uma limitada. E as organizações do 3º setor, Bezerra, são as ONGs, os institutos. Tá? Essas aí elas são públicas, são privadas, desculpa, mas com naturezas públicas. Elas não visam lucro. Né? Ok? Essas são as 1º, 2º e 3º setor. Obrigada, Zé. Nada. E o nosso campo, ó, administração de empresas, nosso curso. Então, o olhar é mais para a empresa do que para as organizações. Então, pois é, a gente não precisa ajudar as organizações. Precisa, cara. Precisa, porque tem organizações com fim lucrativo e sem fim lucrativo. Legal. Para frente. Essas organizações sociais que a gente está trabalhando aqui, de modo geral, já falamos demais como é que elas existem por esses 3 motivos aqui. As razões sociais de uma empresa, de uma organização, desculpe. Quais são as razões sociais? Está lá no livro do Hidalberto Chiavenato. Tirei de lá. Na nossa apostila fala um pouquinho mais também. Eu copiei de lá. Copilei de lá, desculpe. Quando eu digo copilar, é diferente de copiar. Quando você copila, você tem que dizer a fonte. Senão vai ser pirataria. As organizações têm razões sociais porque agregam pessoas. E nós, como animais gregários, a gente se socializa.
A gente cria amizades na empresa, nas organizações que a gente trabalha. A gente tem compadre, comadre, a gente casa, separa também nas empresas. A gente tem amigos que dizem assim, cara, é meu irmão que eu ganhei aqui na empresa. A gente fala isso. Então, tem uma razão social muito forte. Né? A outra razão são as razões materiais. Né? Ou seja, você aumenta as suas habilidades. Lá na empresa que você trabalha, o teu chefe lá resolveu pagar um curso de Excel. Está precisando aqui de Excel aqui, vamos pagar um curso para você aqui. Você fica feliz. Mas peraí, cara, mas o curso de Excel, cara, você podia pagar. Eu podia pagar, mas eu achei legal porque a empresa investiu em mim. Lá na empresa, sem fazer curso nenhum, você aprendeu a usar melhor o computador, a falar, a melhorar o seu atendimento com as pessoas. As suas habilidades melhoraram bastante depois que você começou a trabalhar. São habilidades, chama-se materiais. Há uma compressão do tempo. Não é compreensão do tempo, é compressão do tempo. Como assim, Bezerra? Você não pode passar o tempo todo, o dia todo com um cliente. O dia todo, uma semana toda para fazer uma empreitada que a empresa. Tem que ser jogo rápido. Você escuta na empresa assim, ô Bezerra, isso aqui é para ontem. O tempo na empresa é algo muito valioso. Tempo é dinheiro. Então, você tem que remir bem esse tempo. Essa compressão do tempo. É muito importante lá na empresa. Porque aí nós fazemos as organizações de planejamento, os fluxogramas. As coisas têm metodologia lá, para não ficar como cada um quer. E, finalmente, né, juntando tudo isso aí, tem a acumulação de conhecimento. Você aprendeu a fazer Excel, você melhorou o seu modo de trabalhar, você sabe remir melhor o seu tempo. Então, você tem agora um conhecimento. Mas, peraí, dizer, eu não vou me aposentar lá naquela empresa, não. Eu sei que não. Você trabalhou hipoteticamente num posto de gasolina. Você era frentista. E agora você saiu de lá e está trabalhando agora numa farmácia. Você acha que você vai entrar na farmácia com conhecimento zero lá? Não. Você traz um conhecimento lá do posto de gasolina. Que vai ser de alguma forma usada lá naquela farmácia. E depois daquela farmácia, você vai trabalhar num banco. Aquele conhecimento que você adquiriu no posto de gasolina, na farmácia, você vai levar no... Então, você tem esse arcabouço de conhecimento. Essa acumulação de conhecimento. É isso que faz de você um profissional. Como diz o filósofo Indiana Jones, não é a idade, é a quilometragem. Essa sua quilometragem, como profissional, é que te faz a diferença. Você já trabalhou em empresas boas, ruins, já trabalhou na linha de frente, na retaguarda, e você soube se adaptar, porque você tem conhecimento profissional. E, finalmente, né, tem o efeito sinergístico. O que é isso, efeito sinergístico? Quer dizer, o que é sinergia? Sinergia é a capacidade que você tem de fazer um trabalho bem feito, maravilhoso, às vezes até com pouco recurso, às vezes até com poucas pessoas. É o entendimento das pessoas lá na empresa que cria sinergia. Bezerra, tá bonito isso aí. Pois é. Mas não é bem assim, não. Eu não posso chegar lá na minha empresa, na minha seção, e dizer assim, gente, eu ordeno que todo mundo aqui tenha sinergia. Não existe isso. Não existe. A sinergia é fruto de um bom clima organizacional. Quando as pessoas se entendem. Não precisa ninguém se amar, nem irmão. Não, não, não. Só precisa entender. Quando se entendem, aí cria sinergia. Aí o trabalho sai bem feito. Aí você tem economia de tempo, de pessoa, de recursos, de grana, de tudo. Efeito sinergístico é uma bênção, é um bônus. Maior do que esse bônus que eu dei agora aqui para vocês, que falaram aqui de um ponto. O bônus da sinergia é fantástico.
tem um epicentro maravilhoso. E aí a gente está, como a gente fala assim, de tempo e tudo, né? Fazendo uma faculdade, né? A gente tem que estar disposto a fazer o que não quer para ter o que ainda não conseguimos ainda. E você tem que trabalhar bem o seu tempo. Meus amigos, alguns nomes são importantes na nossa matéria. Schumpeter, Peter Drucker, John Maynard Keynes e vários outros. Eu nunca ouvi falar desses caras. Por isso que eu estou falando aqui que nós precisamos conhecê-los. Um pouquinho de história, não faz mal a ninguém. O primeiro nome que eu cito aqui é René Descartes. Não digam Descartes, pelo amor de Deus. René Descartes, francês. Em 1640, ele cria um livro chamado O Método Cartesiano. O que é o método cartesiano? Você nunca ouviu falar. Eu sou um cartesiano. O cartesiano, ele cria ele faz uma análise, mas ele elabora uma questão, um problema. Tem que ter uma pergunta ali. Essa pergunta, ele vai analisar e ver quais são as consequências e respostas, possíveis respostas disso aí. Então, ele analisa e como se fosse uma fatia de um bolo, ele vai partir. Ele vai partir da questão mais fácil, mais simples, para a mais complicada. O cartesiano faz isso. E depois disso aí, ele começa a buscar soluções e ver as consequências disso aí. Isso é o método cartesiano. Não tem nada de perfeccionista. Ele analisa, ele cria uma questão, ele desenha as consequências, ele vai ver ali qual é o mais fácil, o mais complicado, o mais simples, começa a atacar pelo mais simples até o mais complicado, depois faz uma análise. Método cartesiano. René Descartes criou isso em 1640. É muito importante, porque esse cara aí, né, o livro dele, Adam Smith, bebeu da fonte dele e criou um livro chamado A Riqueza das Nações, 1776. Nós estamos assim na beirada, na vizinhança da Revolução Industrial na Inglaterra. Daqui a pouco eu vou falar mais de Adam Smith. Adam Smith é muito importante para nós da administração, porque ele usa no livro dele, A Riqueza das Nações, o método de René Descartes. Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho do Adam Smith. Tá? Outro nome para nossa coleção aqui, tá? É o nosso grande Taylor, pai da ciência, da escola científica. Taylor, você conhece, engenheiro norte-americano. Em 1911, ele cria um livro chamado O Princípio da Administração Científica, que é a base de toda a nossa ciência da administração. Paralelo a isso, Henri Fayol, francês, em 1916, ele cria a Administração Industrial e Geral. Os dois caras aí são os dois papas, os pais da administração moderna. Qual é a diferença um do outro? Um é americano, outro é francês? Tá valendo. Mas não é essa, não. Presta atenção nisso que eu vou falar para você. O Taylor, ele se preocupava com o indivíduo, com o operário, com a fadiga, com a repetição do trabalho. O Fayol, ele se preocupava com a organização, a departamentalização, os setores. Não se esqueça disso. Vai cair na prova. Ô, professor, hoje eu estou chata. E que o senhor falou mesmo, o senhor fez um resumo. Caramba. Resumo? O senhor fez o resumo do resumo do Taylor. Taylor foi o que mais me deu dor de cabeça no outro período aí. Repete, por favor, esse seu resumo do resumo. Do Taylor? Ele se preocupa... O Taylor se preocupa com o operário.
o indivíduo, é a fadiga. É isso que ele se preocupa. Por isso que ele manda o cara repetir várias vezes. O Chaplin, né, aquele filme Tempos Modernos, ali, ele está criticando o Taylor. Ele está repetindo, ele não cria nada, só aperta parafuso. Isso é o Taylor. Isso. Agora dá uma resumida assim também bem rápido nesse Fayol de novo, por favor, professor, para anotar aqui. Agora, o Fayol não. O Fayol, ele se preocupa com a organização como um todo. A parte de departamentos, de setores. O Fayol acredita que é o seguinte, o setor financeiro não pode fazer a mesma coisa que o setor de RH. O setor de RH não pode fazer a mesma coisa que o marketing faz. O Fayol, portanto, ele departamentalizou. Botou departamentos. O Taylor não. O Taylor olhava um cara lá trabalhando nos departamentos. O Fayol não. Não, peraí. Não é assim chegar aqui e fazer qualquer coisa. Ele tem que... Você trabalha onde, meu filho? No RH. Você trabalha onde? No almoxarifado. Isso é o Fayol. E o funcionário do Taylor era o cara que fazia a coisa acontecer. Obrigada, professor. Nada. Aí tem um cara chamado Keynes, John Maynard Keynes. Esse cara, o que aconteceu em 1929? Muitos de vocês nem eram nascidos ainda. É só o Bezerra, nem o Bezerra era nascido. Em 1929, houve o craque da Bolsa de Nova York. A Bolsa quebrou. Em 1920, teve a febre espanhola, né? Peste espanhola, tá? Em 1929, depressão braba em Nova York, a Bolsa quebrou. Keynes trabalha a macroeconomia. Acho que o professor Célio, né? Trabalha com vocês a macroeconomia. Então, eles vão trabalhar a escola de Keynes. Keynes salvou o mundo. Dizendo uma coisa bem simples. Antes de você produzir, veja se tem demanda. Isso é uma besteira, Bezerra. Para hoje é. Naquele tempo, não é não. Isso aí salvou o mundo naquela época. 1929. Depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Outro cara é o Schumpeter, aquele que eu avisei agora para vocês, né? Joseph, não é Joseph, é Joseph, ele é austríaco. Joseph Schumpeter. Pô, que nome esquisito é esse? Pois é, parece cerveja artesanal, né? Schumpeter. Schumpeter era um economista contemporâneo de Keynes e em 1950 ele cria a destruição criativa. Destruição criativa cria umas ondas na chegada de novas tecnologias. Quando chega uma nova tecnologia, ela destrói uma tecnologia antiga. Estou fazendo aqui um resumão aqui, porque nós vamos trabalhar bastante esses caras aí. Tá? Mas foi muito importante a gente conhecer o Schumpeter. E aí cria um outro cara aí, chamado Milton Friedman, norte-americano. Friedman foi que fez aquela frase, não existe almoço de graça no mercado, é claro. Friedman, como Keynes, economistas, né? Vocês vão trabalhar isso aí com o professor Célio. Ele cria, o Friedman, o ensaio sobre a economia positiva. Importantíssimo. O balanço da economia. Ele faz uma relação da micro e da macroeconomia, na relação social. Importantíssimo, Milton Friedman. E aí nós temos Peter Drucker, que é o guru da administração. Ele cria o livro Gerente Eficaz. Vocês já estudaram Drucker, Peter Drucker? Nós vamos estudar mais ainda um pouquinho nessa nossa matéria aqui, porque ele é importantíssimo. O único pensador da administração chama-se Peter Drucker. Peter Drucker disse, se você não planeja, alguém vai planejar por você. Outra frase de Peter Drucker. A base de um trabalho bem feito é a confiança. Peter Drucker é filósofo. Então, isso aí ajuda bastante o nosso pensamento. Voltando a falar um pouquinho de Adam Smith, que eu falei aqui. Adam Smith, né?
um desses que eu falei agora aqui, né, lá em cima, né, depois de Schumpeter, ele cria a mão invisível do mercado. Falando, o que significa isso, Bezerra? Significa dizer que o mercado ele se acomoda, ele se organiza por si só. O pessoal da teoria do caos olha muito para isso aí. O Adam Smith é importantíssimo porque ele trabalha pela primeira vez o estado mínimo. O Estado não tem que se meter muito na economia. Deixa o mercado se resolver. Olha a mão invisível dele aí. Você pode dizer, mas eu discordo completamente, claro. Você tem que discordar, porque são pensadores. Que não é para você concordar, é para você analisar e dizer assim, isso é o que o Adam Smith falava. Cada um deles, Friedman, Keynes, Schumpeter, cada um tem ideias aí. Você vai concordar ou discordar. Quer saber quem é o certo e quem é errado. Né? Então, nesse campo, desse ambiente organizacional que nós estamos trabalhando aqui, né, nossa primeira aula, a aula 01, né, nós temos a empresa lá dentro, ambiente interno, com suas mazelas, organizações, marketing, finanças, tal. Nós temos um ambiente operacional ao lado dela, você está vendo aí. Esse ambiente operacional é composto pelos fornecedores, concorrência, mão de obra não, né? Vou chamar assim, trabalhadores, né? Força de trabalho, grupos regulamentadores e clientes. O cliente está ali no ambiente operacional. É o primeiro ambiente que está orbitando. Tudo isso aqui fica fora da empresa. Dentro da empresa tem trabalho, finanças, organizações, tecnologia, processo. Dentro da empresa. Fora tem fornecedores, concorrência, clientes. Que são grupos regulamentadores. São os grupos que estão fora da empresa, que regulamentam a empresa. Por exemplo, o sindicato, a Anvisa, né? Essas agências, todas são grupos regulamentadores. E, finalmente, tem um ambiente geral, que são as variáveis. As variáveis econômicas, sociais, financeiras, políticas, ecológicas, tecnológicas, variáveis. Isso tudo está no livro do Hidalberto Chiavenato. Aí eu pergunto para vocês, perguntinha de prova. Você que está na empresa aí, qual dos dois ambientes, geral ou operacional, qual desses aí você consegue gerenciar? Falou que tem dever de casa. Aí você fala assim, pô, Bezerra, eu consigo gerenciar o operacional. Cai de quê, meu filho? Porque o ambiente geral são de variáveis. Eu consigo até acompanhar e viver com elas. Uma variável econômica, chuva, uma variável ecológica, desculpe, chuva, uma variável econômica, depressão, uma variável social, a Covid, isso é uma variável, está no ambiente geral. Covid-19 está no ambiente geral. Mas no ambiente operacional, eu consigo gerenciar o meu fornecedor, gerenciar o meu cliente. Gerenciar é mandar ou acompanhar. Não é isso? Eu consigo fazer leituras da minha concorrência. Ok? Lê mais um pouquinho sobre isso aí. E você sabe também disso aí, né? Na empresa, você tem esses 3 níveis aí. Estratégico, tático e operacional. Onde é que vocês da administração estão? No meio, na parte tática. No tático aqui. Dizer para você que fosse estratégico, não é não, meu filho? Estratégico está o board da empresa, o diretor, Deus todo poderoso fica lá no estratégico. Você da administração, você está no tático. E se você fez um curso técnico lá no Senac, você está no operacional. Cursos excelentes, diga-se de passagem. Só que você, como tático, está no meio da pirâmide aqui, você consegue conversar com o estratégico, receber as ordens deles e conversar com o operacional, passar para eles as coisas que precisam ser feitas. Mas você faz o planejamento, você é o tático, você é analista. Você está entendendo isso aí? Pois é. Muita informação, né, gente? Muita informação. E aí, né,
aquela perguntinha que eu fiz para você. Você que está aí assistindo, você está conectado ou está se relacionando comigo? É isso que a minha preocupação hoje com você aqui. Então, vamos embora. Desafios. Tá bom? Eu montei o nosso primeiro cronograma aqui. Coloquei todos aqueles nomes ali, ó. A exceção aí é o Nikolai Kondratiev. Então, no dia 13 de abril, se Deus quiser, vamos fazer a nossa P1. Eu falei para vocês na aula passada que vocês podem fazer até trabalho em duplas, se quiserem, se não fazem individuais. Mas no dia 9, na nossa próxima aula, eu queria que 2 grupos, apenas 2 grupos, ou 2 alunos, falassem sobre Descartes e Toffler. Tá? Preparassem esse material aí, cria lá uns slides, traz um filme, faz alguma coisa aí. Tá? Manda para mim. Manda para mim. Pode mandar até no próprio dia 9. Eu sou o anfitrião, vou ter que receber esse material aqui. E aí, na hora aqui, eu passo para você e você dá essa aulinha aqui comigo aqui. Professor? Pois não. Só uma dúvida. No caso, são 2 pessoas, né? Ou 2 duplas. Ou 2 duplas. Tá. 2 duplas. Tá bom? Okay. Depois eu vou querer também 2 pessoas ou 2 duplas no dia 16. Uma falando de Adam Smith, outra de Peter Drucker. Dia 23, Keynes, Milton Friedman. Só 2. No dia 30, Taylor e Fayol. E no dia 6, uma aula antes da nossa P1, Schumpeter e o Kondratiev. Bezerra, se eu não fizer nenhuma dessas aí, Bezerra, no dia 6 eu te passo uma atividade para você me entregar no dia 13. Ok? As oportunidades, elas aparecem assim na nossa frente. E aí eu deixo você totalmente à vontade aqui. Agora eu preciso, a curto prazo, eu preciso de 2 alunos ou 2 duplas para nossa próxima aula. Pergunta aos senhores e às senhoras aqui. Temos essas duplas ou não temos? Se não tiver, né, você bota aí no nosso chat, no nosso bate-papo aí, né? Mas eu gostaria de saber que nós temos aí para o dia 9. Quem falar primeiro já pega, né? E aí dá só meu nome, Bezerra. Eu vou falar sobre Descartes. Eu vou falar sobre Toffler. Alguém se aventura? Desculpa, professor, não entendi. Repete, por favor. Travou aqui. Eu quero saber se tem 2 duplas ou 2 alunos para me ajudar na próxima aula, para eu falar sobre Descartes e Toffler. Vou fazer essa aula com vocês. Tá? Mas eu preciso primeiro ver a pesquisa de vocês. Tá? E eu queria saber se tem aqui na sala. Depois do dia 16, 23, a gente resolve isso depois. Eu queria agora, a curto prazo, dia 9, 2 duplas ou 2 alunos para falar sobre Descartes e Toffler. Tem alguém? Professor, está disponível. Qual o seu nome, meu querido? Professor, eu vou também. Pode Alexandre, você vai falar sobre o quê? Posso falar sobre Toffler. Toffler. Uhum. Quem falou também? Eu, Andressa, eu falo sobre o Descartes. Andressa, Descartes. Ok. Então, na próxima aula, o Alexandre, não sei se ele vai fazer em dupla, ou a Andressa também se vai fazer em dupla, não sei, tá? Mas até o dia... pode ser até no próprio dia 9 também, tá? Se puder mandar antes, melhor ainda. Vocês vão fazer daqui para lá, vão fazer uma pesquisa sobre o que esses caras fizeram, a participação dele, porque eu vou dar aula para vocês, tá bom? Eu não estou aqui jogando abacaxi em cima de vocês, não.
O que você falar, eu vou complementar. Aparece esse risco aí, de onde é que aparece, eu não sei. Faça uma pesquisa, mandem para mim em slide, tá? Eu vou anexar esse slide aqui na nossa aula para poder compartilhar com os nossos amigos. E no comecinho da aula, o Alexandre e a Andressa, cada um falando do seu aí, e eu falando com vocês, nós vamos conhecer mais um pouquinho de Descartes e Toffler, tá? No dia 16, Ok. eu vou querer duas duplas, né? Ou dois alunos, falando sobre Smith, Adam Smith e Peter Drucker. Se já tiver aqui, já agradeço, tá? Se não, Professor, passa... Eu, professor Adam Smith. pode me Quem tá falar falando? sobre o... Pode falar... Ai, desculpa. Quem falou Pode sobre falar. a... Carolina. Quem? Ana Carolina. Ana Carolina. Ele Ana é o que Carolina, fala você vai falar sobre sobre Adam Smith, não é isso? Isso. Revolução Professor, Quem posso tá falar falando? sobre o Peter, a Karine? Karine, com K, né? Isso, Falando sobre o Peter Drucker, isso. no dia 16. Legal. Vocês podem ter também com dupla também, tá? Individual com dupla. Depois vocês me falam aí. No dia 23, nós temos o Keynes e o Friedman. Professor, Alguém se aventura aqui? eu e a Roberta pode ser o Milton. Quem é eu? Friedman. Quem é eu? Quem é eu? Ricardo. Ricardo. O Ricardo vai falar sobre Milton Friedman. Milton Friedman. Professor, Oi. Yuri, posso falar Yuri. sobre o Keynes? Yuri, falar sobre o Keynes. Maynard Keynes. Maynard Keynes, no dia 23. Tá? Legal. No dia 30, nós temos Taylor e Fayol. Alguém vai se aventura aí? Boa noite, professor Cristiane. Cristiane. Cristiane, vai falar sobre o quê? Oi. Fayol. Quem falou agora aí? Oi, professor. Boa noite. Deixa eu te fazer uma pergunta. Andressa, então, independente de quem vai falar, né, de ajudar no dia da aula, nós vamos ter que passar para o senhor no privado? Eu vou dar já essas informações. Já eu dou as informações. A Cris vai falar sobre o Fayol. Isso, eu e a Alexandra, professor. Tá, e Taylor, quem vai falar? Eu, Beatriz. Beatriz. Isso. Beleza, obrigado. Professor. Opa, quem fala? Ricardo, no Milton Friedman, o senhor colocou Roberta também? Depois você bota para mim, tá? Eu estou colocando só os cabeças de chave aqui, tá bom? Tá. Professor? Schumpeter e Kondratiev. Ô, professor? Pois não. Qual o seu nome? Gabriel. Gabriel, eu fala, tinha Gabriel. mandado aí no bate-papo direto para você que vai fazer o Taylor e o Fayol. Meu filho, eu estou aqui falando com vocês aqui. Eu não tô tendo acesso aqui ao meu visual de vocês. Mas, Gabriel, você falou sobre o quê? Taylor ou Fayol? Sobre Frederick Taylor. Taylor. Então você fala também aqui. Eu estou jogando você também aqui falando sobre Taylor. A Beatriz e o Gabriel. Duas pessoas diferentes aqui, tá bom? Okay. Schumpeter e Kondratiev, alguém? Dois nomes esquisitos assim. Ninguém? Pensa daqui para lá, tá Eu, bom? professor. Oi, eu quem? Eu, Carmen. Carmen, nós vamos de Schumpeter ou de Kondratiev? Vamos de Kondratiev. Kondratiev. Vou te ajudar pra caramba, que eu adoro esse Kondratiev aqui. Vamos fazer uma aula maravilhosa, hein? Show. Um russo muito doido. E Schumpeter, alguém? Schumpeter, alguém? Bom, se não tiver, depois aparece aí. Tá bom? Se aparecer algum Schumpeter aí, me avise. Agora Andressa, eu vou trazer agora informações gerais aí. Tá bom, Andressa? Como é que vai acontecer aqui? Vou pegar logo os primeiros aqui. A nossa primeira aula vai ser no dia 9 agora.
Então, você e a sua dupla, né, vai falar sobre Descartes, você vai pesquisar e vai montar slides, alguma coisa de 4 a 6 slides no máximo, não mais que isso. Tá? E você vai dizer quem foi Descartes, o que ele fez. E o que é que isso reflete para a administração. Só isso. Mesma coisa o Toffler. Quem foi o Toffler? O que é que ele fez, esse cara fez? O que é que isso tem a ver com a administração, com o mercado? Tá bom? E isso serve para todo mundo aqui. Smith, Drucker, Keynes, Fried. Quem foi esses caras aí? E o que é que eles fizeram? Qual é a repercussão dele no mundo da administração? Bezerra, mas olha só, eu fiquei sem nenhum trabalho aqui. Não gostei de nenhum deles e não vou fazer nenhum deles. Tá bom. No dia 6, eu passo uma atividade para você. E aí você me entrega no dia 13. Eu estou falando aqui porque existe a capacidade que nós temos aqui todas de aproveitarmos as oportunidades que passam na nossa frente, e as oportunidades que passam na nossa frente, verdadeiramente, elas são mais valorizadas do que aquelas que estão em secundário, né? E você é profissional do mercado, estou falando aqui bem para você, esquece que você é meu aluno, você é um profissional de mercado. Tem algumas coisas que são valorizadas no mercado, e outras são secundárias. Verdadeiramente, essa atividade, se você não fez nenhuma aqui, a valorização dela vai ser secundária. Essas atividades que eu estou agora aqui têm um olhar de maior valorização. Estou falando aqui, jogando bem abertamente para você aproveitar bem essa faculdade. A faculdade, ela serve muito para você desenvolver a sua intelectualidade que você já tem. Yuri, você quer falar alguma coisa, Yuri? Queria falar que se alguém quiser fazer dupla comigo, vai depois conversar. Ok, legal. Exatamente. Tem muitos alunos aí, como o Yuri. O Yuri faz 2 disciplinas comigo aqui. E pode ser que tenha outros aí que não conheçam todo mundo aí. Entra em contato aí e façam as suas duplas aí, tá? O importante mesmo é a capacidade que nós temos aqui, de novo, né, de não ficar só conectado na aula, mas ficar se relacionando. Eu acho que é isso que vai valer aqui para a gente aqui. Então, na próxima aula, né, nós vamos trabalhar a parte da teoria da administração aí, está no item 2 da nossa apostila, acompanha aí, mas o primeiro bate-papo vai ser eu não sei se é individual ou em dupla, da Andressa com o Alexandre. Eles vão começar aqui, batendo papo aqui com a gente aqui. Eu não sei. Na hora que vocês mandarem os slides para mim, você vai colocar aí o seu nome sozinho, então você e a pessoa que está com a sua dupla. O Alexandre, de repente, pode ser que esteja alguma dupla, e a Andressa pode ser que tenha a Andressa mais uma outra dupla. Então, vai sozinho aí. Tá bom? Dúvidas, vão entrando em contato comigo. Nós temos um canal de e-mail e o nosso grupo lá do segundo período. Você pode passar uma mensagem lá para mim. Tá bom? Ok, gente? Dúvidas que nós temos várias. Na verdade, temos várias dúvidas. Mas de alguma forma, a gente está criando essa nossa disciplina e não tem uma forma melhor de você nem aprender, apreender isso aí, você trocando essa ideia aqui comigo aqui. Andressa, desculpa, sua mão está levantada aí. Pode falar. Agora que eu vi aqui. Então, é aquela pergunta que eu te fiz. Claro que eu vou pesquisar sobre todos, né? Já até para poder estar um pouco mais preparada para a P1. Então, eu queria saber se eu vou precisar te mandar sobre todos. Não, só o seu é só o Descartes. Foca só no Descartes. Só Descartes. O Alexandre
é só o Alvin Toffler. Só isso. Entendi. O que é que quem são esses, quem foram esses caras aí? O que é que eles fizeram que impactou no estudo da administração ou do mercado? Como você achar mais fácil, viu? Mas Tá bom, então. foque, porque eu vou fazer essa aula, Andressa e Alexandre, com vocês. Eu não estou aqui de brincadeira e jogando. Vocês vão dar aula, eu vou ficar aqui só ouvindo aqui, né? Aí, pô, é brincadeira. É um professor muito desgraçado esse, se você estiver aqui. Não, que isso. Vou fazer essa aula com você e eu vou dizer a você, já estou muito feliz em compartilhar essa aula com você e com o Alexandre, de antemão. Essas aulas os slides vão ser de 3 a 4, não é isso? De 4 a 6 slides no máximo, tá certo? Porque eu também vou ter meus slides aqui também, né? Eu já tinha falado até 4 no máximo, hein? Já falou 6. Pode ser 4, pode ser 4. Professor. Oi. Pois não, Jéssica. Jéssica Oliveira, você pode anotar que eu vou fazer com a Ana aí? Desculpa, Jéssica, passou uma moto aqui. Pode anotar que eu vou fazer com a Ana sobre Adam Smith. Adam Smith já tem, meu amor. Então, vou fazer com a Ana. Ah, tá. Professor. Na hora que você mandar os slides, bota a Ana e Jéssica lá, tá bom? Ah, então tá. Legal? Tá tendo Professor, uma vaga boa aqui para o noite. Schumpeter. Se tiver alguém querer falar sobre o Schumpeter, tá bom? Me avisa aí. Sim, professor. Professor? Oi, Karen. É Karen. Eu e a Amanda vamos fazer sobre ele, então, tá bom? Schumpeter. Então, Karen. Amanda Brum. Obrigado. Tá? Então, mais uma Amanda vez. Brum também, tá bom? Ok. Na hora que você mandar para mim, eu estou colocando aqui só um nome, tá bom? Para depois você mandar isso aí eu fazer a colocação aqui. Ok? E o restante aqui. O único que terá 2 duplas aqui, a Beatriz vai falar sobre Taylor e o Gabriel também vai falar sobre Taylor. Certo, Gabriel? Certo, professor. O Gabriel pode fazer em dupla com alguém e a Beatriz pode fazer em dupla também com alguém. Tá? E a Cris vai falar sobre Taylor. A Cris vai falar com a dupla dela lá. Tá certo? Professor, boa noite. Boa noite, Ramon. Eu estava acompanhando na medida do possível. Tive um problema com meu carro na rua. Estava no meio de um perrengue. Eu parei no posto para abastecer. O frentista viu o nível de óleo e esqueceu de tampar a tampa. Sei. Aí eu cheguei em um certo ponto, o carro deu problema, porque a tampa... O que você quer, Ramon? Fala aí o que você quer. Pode falar. Ramon no Coutinho. final da nossa aula. Pode falar. Ramon Coutinho. Ok, Ramon Coutinho. O que você quer, meu querido? Pode falar. Faça a pergunta. Não, é só para dizer que eu estava mais preocupado com o meu carro do que com a aula em si, porque Sim, o carro deu claro. problema Sério. Verdade. Mas então, espero que tu tenha resolvido bem com o seu carro. Com o carro, no momento aqui, do que com a aula. Mas Entendi. eu estou acompanhando aí, que eu estou vendo que tem trabalho e tal. Isso. Tem grupo. Isso. Você pode fazer dupla com alguém aqui, ou então, no dia 6, aguardar e fazer o trabalho geral que eu vou passar para vocês, tá bom? Não, tá bom. É só para dar uma satisfação. Obrigado, Ramon, pela atenção aí, pela satisfação também, tá, meu querido? Obrigado você, professor. Oi. O não já tem, né? Mas não custa tentar. O não já tem. Como a turma é grande, assim, não tem possibilidade de botar mais um não? Não, porque eu tenho muito pouco tempo. Ana, você está com qual é o teu tema? Com a Jéssica Oliveira. Mas qual é o tema de vocês? A Ana está aqui, né? Adam Smith, não é isso? Isso. Tá bom. Ok, olha só, por isso que eu digo, ninguém aqui vai ficar fora. Mas esses nomes que eu dei agora aqui, algumas pessoas vieram. Ótimo, legal. Quem não quis fazer... Tem aluno aqui que não gosta de participar disso. Eu aceito, não vou dizer que concordo, mas eu aceito. Então, no dia 6, né, um dia antes da nossa prova,
Eu vou passar a tarefa para só esses alunos que não participaram dessas empreitadas aqui, tá bom? Todo mundo aqui vai ter chance de fazer atividades. Ok? Havendo alguma dúvida, é só passar a correspondência para mim, passa e-mail, passa grupo aí, fazer alguma coisa que a gente se fala. Podemos nos fechar a nossa aulinha de hoje? Sim. Podemos? Sim. Podemos dar o nosso boa noite a todos aí. Muito obrigado pela atenção. E até a próxima aula, se Deus quiser. Nós vamos trabalhar Descartes, começar com Descartes e o Alvin Toffler, Alexandre e Andressa. Ok?